Quem está no fundo também. Olha ele aí. Beleza? Carlão, você precisa do microfone? É bom, né? Não, a gravação é muito. Tem os nossos amigos da internet. A rede sem fio está funcionando, cara? A rede sem fio? Olha só, O Wi-Fi tá. falando a respeito do porquê tenho medo de dizer quem sou e focando aí na questão das crises existenciais, vocês fiquem à vontade, nosso tema é um tema que mexe com o autoconhecimento, mexe com o estado íntimo, vocês fiquem à vontade para poder participar. Nós vamos pegar aí algumas referências do Evangelho para a gente poder entender como que o Cristo deu esse foco para nós. E na hora que vocês fizerem as perguntas, eu vou falar, mesmo repetindo, porque quem estiver do outro lado ali da telinha pode participar. Tudo bem? Então, inicialmente, temos medo? Qual é o medo mais comum que a gente tem? Da morte. Esse é duro, né? Terapia, né? Agora, vocês já notaram que nós temos dificuldade até de falar nisso? Vocês querem ver um exemplo? Vocês já pensaram aqui, ó, algumas coisas que a gente já fez planejamentos. Casamento. Tem gente que já fez até mais de um planejamento. Tá? Casamento. Ficar rico. Já? Tem gente que até não planejou, mas fez fezinha, não fez? Fez uma fezinha, né? Não podia deixar de jogar. Às vezes faz a fé e ainda planeja. Né? Planejar viagem. O que mais? Planejar filhos. Ah, não, quero ter um, quero ter 3. Não fazemos planejamento? Ah, quero morar em casa própria. Ah, não, quero um apartamento. Ah, eu quero ter um sítio. Tudo isso a gente faz planejamento. Tudo isso que a gente faz planejamento é incerto. Tudo isso é incerto. A única coisa certa nessa vida é a morte. Aí na hora que a gente vai conversar sobre a morte, a pessoa fala assim, não vamos falar desse assunto, não. Quando acontecer, a gente conversa. Quando acontecer, morreu. Não vai conversar. Tá claro? Então, a gente tem que estar se planejando para tudo. Esse é mais um ponto da nossa dificuldade de lidar por causa dos nossos medos. São os nossos medos. Mas por que a gente tem medo da morte? De onde que vem o medo da morte? O medo do desconhecido. Mas nós não treinamos para correr todo dia? Treinamos. Peraí, vocês dormem todo dia? Deixa eu fazer outra pergunta, peraí. A gente dorme todo dia? Uai, então a gente treina para a morte. Porque se o espírito desloca do corpo e vai para outras regiões, é sinal de que são regiões que a gente também irá frequentar quando desencarnar. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo aqui, para a gente entender esse ponto. Imaginem vocês, quando estamos deitados, nosso espírito está do lado de cá. O que liga esse espírito ao corpo? O cordão fluídico. Vocês sabem aonde que está ligado no nosso corpo, o cordão fluídico? Aonde? No corpo inteiro. Olha só, ele está nessa posição aqui, como se fosse uma rede. Então, quando o espírito sai do corpo, é como se fosse um feixe. Lá no plano espiritual, vocês vão ver o André Luiz, quando ele vê algumas pessoas só com esse cordão aqui. Aí ele pergunta o Clarencio sobre esse cordão. Lembram disso lá em Nosso Lar? Quando vocês foram lá em Nosso Lar, vocês não lembram? Mais ou menos, né? Mas quando ele está lá em Nosso Lar, ele vê, e aí ele pergunta
Que cordão é esse? Aí o Clarencio fala que são os encarnados em estado de sono, e aí a gente consegue ver o cordão fluídico que está ainda ligado ao corpo físico. Tudo bem? Então, é em forma de rede. Pega a rede do pescador. Quando ele puxa, não parece uma corda só? Quando ele está puxando, aí ela vai se fechando, é isso aqui, ó. Quando o espírito se junta no corpo, volta de novo essa junção da rede perispiritual, de onde surge o cordão fluídico. Vamos diferenciar então aqui o desencarnado. O que acontece com o desencarnado aqui? Não tem esse portão. Não tem esse portão. Ou seja, nós visitamos o plano espiritual todas as vezes que a gente dorme. Visitamos o plano espiritual. Alguma coisa relacionada com o sono? Tem alguma coisa relacionada com o sonho? Tem alguma coisa relacionada com o sonho. A ciência coloca para nós que nós temos em média 7 sonhos por noite. Em média. Se nós não fôssemos espíritas, poderíamos ficar satisfeitos apenas com essa definição. Tudo bem? Porém, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que temos várias vivências à noite. Esses locais que a gente se desloca, quando a gente chega na Terra, a gente lembra, eu estava em tal lugar. Engraçado, quanta confusão. Não é a questão da confusão, são a quantidade de vivências que a gente teve, são as vivências que a gente teve, que são os sonhos. Aí você acorda e fala assim, engraçado, eu estava envolvido com o pessoal lá do trabalho, de repente eu apareci lá na praia, depois eu fui lá no interior de Minas Gerais, fui visitar minha mãe, lá em Formiga. Tá certo? De onde você é? Tá certo? Então, parece uma confusão, mas foram as vivências do espírito, porém ligado no cordão fluídico, e a gente desloca com facilidade. Tá claro? Aí eu volto à pergunta inicial: por que a gente tem medo da morte se a gente vive o estágio pré-morte todo dia? Hã? Sabendo que a gente fica mais tranquilo que a gente vai voltar, né? E aí quando morre não volta, né? Porque quando a gente está sonhando e está em pesadelo, provavelmente a visita é no umbral. A nossa sorte é que tem o corpo. Já pensou morrer? Você está lá visitando o umbral e acaba morrendo por lá, fica? Não é brincadeira não. Aí fica lá naquela terra, aí é um dos maiores medos que a gente tem da morte, mas é por causa do desconhecido. Mas a morte só nos é desconhecida porque no fundo, nós ainda não estamos com a nossa consciência tranquila em relação às coisas que a gente está fazendo na Terra. Vamos pegar um exemplo. Francisco de Assis, conversando com Frei Leão, ele estava lá cuidando do jardim, e aí o Frei Leão falou com ele assim: irmão Francisco, se o senhor soubesse que iria morrer daqui a alguns minutos, o que o senhor faria? Ele falou assim: eu continuaria cuidando das minhas flores, esperando a irmã morte chegar para me levar. Ah não, é muito bom, não é? Estaria lá cuidando das flores, esperando a morte chegar? Se vocês soubessem que a morte chegaria hoje, daqui a meia hora, o que vocês fariam? Saía correndo para casa. Para perto do seu pai ainda, para deixar ele em pânico. Apavorar o velho. Ainda ia despedir de familiar. Não precisa não, você vai obsidiá-los logo depois. Não precisa te despedir, pode ficar quieto. Daqui a pouco vira obsessora, pode ficar tranquilo, pode falar. O bom mineiro diria assim: não estou agradando o rumo dessa prosa. Não estou agradando o rumo dessa prosa. O bom mineiro diria isso. Mas 5 quilos de Nutella. Ah, você ia comer tudo de Nutella? Meu filho, sua mãe está por aqui? Ah, você já sabe o que te aguarda. O que ele faz escondido? Já dá, não precisa nem de morrer. Ah, tá. Não deixa sobrar não, porque senão você já sabe a gula como funciona. Agora, vocês, isso é só para nós termos uma ideia do medo, que a gente manifesta medo de determinadas situações
O medo, gente, ele é importante para o nosso estado íntimo. Ele faz parte do nosso instinto de preservação. Pode falar. Eu acho que o medo também não é só do desconhecimento, mas da forma também, né? Uma medo que você tem do corpo que você vai, né? Uma doença, um acidente trágico, alguma coisa assim, o medo da dor também, né? Sim. Pode falar. Você está colocando alguns pontos aí que a gente precisa refletir, porque não é só do desconhecido. Tem coisas conhecidas que a gente também tem medo. A forma como aquilo poderá acontecer, um exemplo é o da morte, mas tem coisas conhecidas que a gente tem medo. Tá? E quando a gente fala a respeito disso, nós podemos pensar, tem pessoas que têm medo de espírito. Está dentro da casa espírita, frequenta a doutrina. Você tem medo de espírito? A questão é que a gente não está acostumado a ver, né? Assim, igual, por exemplo, na Ai, que monte! Não, com certeza. Não está acostumado a ver o desencarnado. Nós aprendemos, ensinaram para nós que é assombração. Ensinaram? Fantasma, isso tudo nós guardamos na nossa imagem. Mas não tem um obsessor? Tem. Se você pega logo esse. E se ele é que me pega? Porque às vezes não sou eu que pego o obsessor, é o obsessor que me pega. Às vezes eu obsedi o obsessor. A gente tem medo de espírito, a gente tem medo de ver de encontrar com um que não seja dos bonzinhos, né? Mas que a gente nem encarnado a gente encontra do bonzinho. Encarnado tem o bonzinho e tem o bonzinho. Encarnado, você pode bater de frente com ele. Pode correr, né? Encarnado a gente pode correr dele, bater de frente com ele. Mas quando a gente não conhece, quando a gente não lê a respeito, a gente fica assustado. Até que a gente vai tomando conhecimento. Com calma, nós vamos vencendo esses medos, porque esses espíritos, tá? São espíritos que a gente normalmente já reúne com eles. Se a gente desencarna e vai para o umbral, ou se a gente desencarna e não vai para o umbral, normalmente a gente já encontra quem a gente já tem afinidade. A probabilidade de eu desencarnar e de repente eu despertar lá em Manaus é remota. Eu acordar lá no Canadá, não tenho afinidade lá. Eu desencarnando, eu vou ficar na região onde eu estou enquanto encarnado. Então vai encontrar com os familiares todinhos. Não vou dizer que vai encontrar com tudinho, não, porque cada um está no padrão vibratório. Né? Porque senão a gente acha também que vai encontrar com todos os familiares. André Luiz, vocês lembram lá no livro Nosso Lar? Num padrão vibratório X. E a mãe dele no padrão Y, ele não encontrou com ela. A mãe o via, mas ele não via. O mentor espiritual dele ali na obra de Nosso Lar Clarencio, ele o via, mas André Luiz não conseguiu ver. Demorou 8 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Nós vamos responder para o nosso corpo. Certo? Você, como palestrante, né, como tem um conhecimento maior da doutrina espírita, então você vai falar olhando nos meus olhos. Como você encara a morte? Nos seus olhos. Posso responder essa pergunta aqui, meu amigo Geraldo? Perguntando Geraldo, porque a gente estava conversando. Na hora que a gente estava chegando em Colatina, então eu vou contar no episódio e você vai ter a resposta no episódio. Tudo bem? Quando eu era menino, eu sempre tive na minha cabeça que aquela ideia de 1000 passará e 2000 não chegará. Aí eu já comecei a fazer a ideia assim, se 2000 não chegará, eu vou ficar, então com 2000, eu vou estar, no ano 2000 eu vou estar com 37 anos, eu vou desencarnar com 37 anos. Fiquei com isso na cabeça. Tá? Para de fazer as contas da minha idade hoje. Senão você não presta atenção na história. Para com isso. A gente vai pegando a rede mental que vai travando aqui no ambiente. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Depois, eu acho que foi coisa que ensinaram para nós, né? Quando chegou no ano, eu esqueci disso. No ano 2000, eu estava lá, depois de completar 37 anos, eu completei em abril. Quando chegou por volta do final de junho, início de julho, eu comecei a sonhar com um acidente de carro. Comecei a sonhar com um acidente. Nesse período, eu levantava por volta de 3 horas da manhã, pegava um ônibus que saía lá do meu bairro 3h30 para chegar no abrigo nosso 15 para 5 da manhã. Então o ônibus atravessava o centro da cidade e tal. Eu chegava no abrigo, era mais ou menos 1h20, 1h30 para chegar lá. Então eu levantava esse horário. Só que eu comecei a sonhar com um acidente de carro. Aí eu acordei 1h, 1h15, com um acidente na minha cabeça. Aí
Depois de mais ou menos 20 dias, 15 dias, eu comecei a sonhar com um acidente de carro e eu estava no acidente de carro. Meio de julho do ano 2000, eu falei, meu Deus, eu estou no acidente. Então, eu acho que eu vou desencarnar agora. Aí me veio a frase, 1000 passará e 2000 não chegará. Eu falei assim, quem sabe então é o meu momento. Meio de julho, eu comecei a separar algumas coisas. Separei contas, coloquei em pastas. O apartamento que a gente estava pagando financiamento, eu deixei tudo separado, para minha esposa não ter problema. Não doei não tem esposa e filho, doei nada. Deixei só separado. Nós tínhamos comprado, tinha mais ou menos 6 meses, 1 ano que tínhamos comprado o lote onde a gente mora hoje, a casa que a gente mora hoje. Deixei a documentação do lote separada, deixei tudo feito em pasta. Mas para você sozinho, você não falou nada? Não falei nada com ninguém. Fiquei tranquilo, falei assim, aí passando mais uma semana eu sonhei de novo com um acidente de carro e eu estava no acidente. Eu falei, bom, deixa eu deixar tudo separado para não dar trabalho para quem fica. Deixei tudo preparado. E aí, quando chegou no dia 15 de agosto, numa dessas noites, minha esposa me viu na janela e falou assim, era 1h30, 1h40 da manhã. Eu falei, mas o que você está fazendo na janela? Meu bem, perdi o sono. Não estava esperando eu chegar não, porque era no acidente. Estava não. Aí eu falei assim, eu perdi o sono. Ela falou, como você perdeu o sono? Você levanta 3 horas, 1h40, você perdeu o sono? Não, tem alguma coisa que aconteceu. Meu bem, pode ficar tranquila, está tudo ok. Ela dormiu e tal. 2 dias antes do acidente, 15 de agosto, ela deitou. Na hora que ela colocou a cabeça no meu peito, ela pegou e perguntou assim, Emerson, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Oi, Emerson, você está se despedindo de mim? Eu falei assim, não, de forma alguma. Emerson, você está pressentindo alguma coisa? Claro que não. Emerson, se você estivesse pressentindo, você me diria? Também não. Então você pode estar sentindo e não vai me falar? Claro que não, meu bem. Então boa noite. Ela dormiu. Isso foi numa quinta-feira. No sábado eu ia para o interior para fazer uma palestra. Estávamos com uma garota do abrigo no UPA, no pronto atendimento lá da cidade. Essa garota estava lá, eu fui para fazer a palestra e falei com minha esposa assim, meu bem, na volta eu te ligo da estrada. Se a garota não tivesse sido internada, eu vou direto para o UPA. Não volto para casa, eu já vou para o UPA direto. Não, tudo bem então. Fui para a palestra. Na volta, o meu carro, antes disso, na hora que eu estava descendo do prédio, as minhas meninas falaram assim, eu tinha 2 filhas, hoje eu tenho 3. Na época eu tinha 2 filhas, elas falaram assim, pai, a gente pode subir na saveiro do vizinho ali para andar dentro do conjunto? Na boleia ali, eu falei, pode. Na hora que elas subiram na saveira, eu pensei assim, meu Deus, o acidente. Aí na hora me veio a intuição, não é com elas, é com você. Mesmo. Pronto. Entrei no carro, falei para minha esposa assim, meu bem, aconteça o que acontecer, eu te amo muito, tá? Ela falou, o quê? Não, meu bem, eu estou só te falando que eu te amo muito, aconteça o que acontecer. Mas eu te ligo na volta, na estrada. Fui embora. Na volta, fiz a minha atividade lá e tal, na volta, o carro rodou na pista, atravessou a rodovia. Quando eu vi o carro rodando, eu falei, meu Deus. Na hora que eu falei, meu Deus, eu escutei a espiritualidade colocar assim, com você não vai acontecer nada. O carro atravessou a outra pista, não bateu em ninguém, capotou do outro lado. Eu saí do carro, algumas pessoas pararam, desligaram a bateria para evitar a explosão e tal. Chamei o reboque, chamei a seguradora, e aí minha esposa me liga. Oi, Emerson, tá tudo bem? Você ainda não me ligou? Tá tudo bem, meu bem. Eu não posso falar com você agora não, porque eu estou no trecho da estrada, não dá pra gente conversar não, mas daqui a pouco eu falo com você, eu te ligo. Então tá bom, eu perguntei, a Aline foi internada? Ela falou, ainda não. Então tá, mas daqui a pouco eu te ligo. Desliguei, aí chega a ambulância, chega não sei o que, não tinha acontecido nada comigo, rebocaram o carro e tal. 1 hora depois ela liga de novo. Oi, Emerson, tá tudo bem? Tudo bem, meu bem. Aqui, não deu para eu te ligar não, mas eu estou passando em casa, daqui a pouco eu estou chegando aí. Mas você não vai para o posto, para o UPA? Eu vou passar em casa, vou tomar um banho, daqui a pouco eu estou chegando. Pronto. Cheguei em casa, ela viu que eu estava sem o carro, a seguradora me deixou lá na porta do prédio. Aí ela viu e perguntou o que tinha acontecido, eu falei que tinha acontecido um acidente. Aí ela começou a chorar, e ela falou, você tinha que ir ao médico. Na hora que eu tirei minha blusa, caiu o vidro no chão, eu não vi, que eu estava com vidro, eu usava a blusa que estava por dentro da calça, eu não vi. Ela falou, você tinha que ter ido ao médico? Meu bem, comigo não aconteceu nada, confiando na intuição que eu tinha recebido. Comigo não aconteceu nada. O que você vai fazer? Eu vou tomar um banho e estou indo para o UPA. Mas são quase meia-noite. Mas eu estou indo. Na época a gente tinha 2 carros,
O acidente foi com um, peguei o outro. Fiquei a noite no UPA, a internação da garota saiu ao meio-dia do domingo. Quando deu 1h da tarde, eu cheguei em casa. Aí minha esposa estava lá, perguntou o que foi que aconteceu. Eu expliquei para ela sobre o acidente. Aí ela falou assim: ô Emerson, você já sabia disso? Já. Ô Emerson, mas há quanto tempo você está sabendo? Eu falei: há mais ou menos 1 mês e meio. Eu vim sonhando. De 1 mês para cá eu sonhei que eu estava no acidente. Ela falou: por que você não me contou? Eu falei: porque você não daria conta de escutar isso. Emerson, você contou isso para alguém? Que o pânico das mulheres é saber se tem alguém que sabe que não é ela. Porque se uma esposa souber que outra pessoa sabe de um segredo desse tamanho que não seja ela nem tem pânico. Não, meu bem, eu não contei para ninguém. Você não contou para ninguém, nem para o seu pai? Não contei para ninguém. Não contei para ninguém, guardei para mim. Aí ela pegou e falou assim: Emerson, você tinha certeza que iria acontecer? Meu bem, era uma impressão, um sonho. Eu não tinha certeza. Sonho, se a gente fala e não acontece, fica parecendo que a gente está desejando. Ou que a gente está pressentindo, mas esse pressentimento não vem, eu não podia contar. Enfim, não aconteceu, não fiquei sabendo. Depois eu fiquei sabendo, 2 meses depois, que havia uma previsão de acontecer algo ali, mas em função de trabalho e tal, parece que houve uma concessão. Entendeu? Então, se você me pergunta, olhando nos seus olhos, né, e se você soubesse, olha, já tive essa oportunidade de ficar sabendo, eu apenas vou tomar providência de algumas questões que são da terra mesmo. Entendeu? Isso não significa, entretanto, gente, consciência tranquila em relação às questões espirituais. Não significa para mim, tá? Significa que tem coisa que isso vai acontecer com todo mundo, a gente queira ou não. Tem coisa que a gente tem que tomar providência. Eu não vou esperar que a morte chegue para a gente, nós temos que parar com isso. A gente tem que tratar a morte como um assunto natural. Lembra que ano passado a gente estava aqui falando de sexualidade? E a espiritualidade pede para tratar a sexualidade como algo natural, mas nós ainda temos muito medo, vamos falar desse assunto. A morte a gente faz a mesma coisa, a gente coloca tabus, tá? Então se chegar, chegou a hora. Tem pessoas que falam assim, tem gente, eu quero morrer igual um passarinho. Dormir, quando acordar está morto. Não sei se morto acorda dessa forma, né? Quando acordar está morto. Mas o que acontece? Inácio Ferreira coloca que muitos, se não a maioria daqueles que desencarnam com essas paradas cardíacas, dormem, tem uma parada, ninguém vê, e ela desencarna. A grande maioria são pessoas que levam um susto quando chegam no plano espiritual e encontram dos piores dos algozes que trabalhou com você no passado. Quando encontra, o choque é tão grande, o reflexo dele no inconsciente é tão grande, que você promove a parada. Muito acidente também. Às vezes quando morre de um acidente. Mas o acidente bruto, você não viu o obsessor? Não. O acidente bruto não. O acidente bruto pode até ser, por exemplo, um excesso da própria criatura. Neste caso, a pessoa está dormindo. Chegou lá em determinadas regiões, entendeu? Está claro? Então, nós precisamos de trabalhar isso como algo natural. Como a gente se prepara para comprar uma casa, a gente se prepara para poder trocar o carro, como a gente se prepara para sair para trabalhar todo dia, como a gente monta, eu quero casar quando chegar entre 30 e 35 anos, entre 35 e 40. Então, a gente tem que começar a falar disso naturalmente no nosso dia a dia, para não termos problema na hora de lidar com o desligamento, que já não é fácil, em função das nossas vinculações. Oi? Evitar não tem como. Evitar a morte? Chega uma hora que a gente vai mesmo. Sim. Tudo bem, mas eu digo assim, atrasar, existe uma maneira? Tem. Aí tem uma maneira, tá? Como atrasar? Depende se a espiritualidade sente que a gente está sendo útil aqui na Terra. Tá claro? Esse é um exemplo. Mas vamos pegar do não ser útil. Vamos pegar o exemplo de não ser útil? Imaginem vocês, uma pessoa estava em coma há 14 anos. 14 anos. O Chico vai visitar essa pessoa, encontra a família junto. E aí a família fala: o Chico, os médicos disseram que a recuperação dele, se vier a ter uma recuperação, o quadro dele de degeneração de diversas células vai gerar um mal-estar se ele se recuperar. E os médicos estão propondo se a gente não gostaria de desligar os aparelhos, que o quadro é quase que irreversível. Aí o Emmanuel fala para o Chico assim: olha, fala para essa família para aguardar mais um pouco,
porque ele está em coma há quase 14 anos, porque nós do lado de cá o colocamos em coma, já era para ele ter desencarnado há 14 anos. Mas tem um grupo de obsessores que está aguardando por ele. Como ele tem mérito, esse grupo são vinculações de passado e ele tem mérito, a gente prefere deixá-lo em coma para a gente poder ir orientando aqueles que estão aguardando por ele, são espíritos extremamente vingativos. Uma parte nós já conseguimos afastar, mas tem outra parte que está resistente. Então vamos deixá-lo em coma mais um tempo, pede a família para ter paciência e ir rezando por ele. Adiou. Sim, retardou, né? Retardou um pouco, até para ele ser beneficiado. Para ele não ser pego, né? Isso. Tudo bem? Dúvida? Mas olha só como que o... Hã? Não, eu falei assim, interessante, mas aí a pessoa não fez nada, mas eu já vi que ele tinha ligação passada. Ela está agindo como? Eu entendi a pergunta da seguinte forma: existe uma forma de atrasar? Tipo, o que eu posso fazer para atrasar um pouco o desencargo? Não sei se foi isso que ele quis dizer. Você queria... Nesse exemplo que você deu, eu entendi. Né? E eu penso que também para ajudar os familiares a ver de alguma outra forma, não sei, posso estar em conta para ajudar os que estão perto dele. Mas e quando não há um como? Então, o que eu posso fazer? Sim, aí, quando não há um como, porque então existem as duas situações, quando a pessoa está doente, um adiamento, mas existem aquelas pessoas que estão fazendo hora extra na Terra, não tem? E dá luz, e está trabalhando. A gente pode notar que são pessoas que estão aplicando a energia delas, aí tem condição também. Estão aplicando, tá? Eles adiam até a manifestação de doenças no nosso corpo físico. Mas aí também não depende da pessoa, depende do espírito que falou, né? Eu acho que ela perguntou também, porque eu fiz encarnar o que eu posso fazer. Sim. No caso, também não depende da pessoa. Aí pode não depender só da pessoa, mas quando a pessoa tem mérito, vamos pegar o exemplo dela, tem mérito, e ela está aplicando a vida dela aqui em atividades úteis, envolvida com o trabalho, com a evangelização, com a caridade, atividade também material, ela está aplicando tudo. A espiritualidade vê que ela tem mérito, vamos deixá-la mais uns 5 anos? Vamos deixá-la mais 12 anos? Entendeu? Isso pode acontecer? Pode. Eu prefiro que a gente cite exemplos porque fica mais claro. Um casal em São Paulo, eles pediram, a filha deles estava com difteria, mas isso no início do século XX não tinha cura. E aí, esse casal, ele pediu, o Dr. Bezerra, que estava o orientador da casa espírita, cuja filha de 5 anos doente, o Dr. Bezerra pediu se, ele vendo o Dr. Bezerra, ele pediu se o Dr. Bezerra podia conversar com Maria, mãe de Jesus, para conceder mais tempo para ela no corpo físico. Ela só tinha 5 anos. E ele gostaria que ficasse um pouco mais de tempo, aquele casal não podia ter mais filhos. E aí o Dr. Bezerra falou assim, mas ela tem energia para viver só este tempo. Fluido vital, essa energia aí. Ela tem energia para viver só este tempo. Foi o que ela programou. Está preparado para desencarnar. Isso porque o médico disse, olha, dificilmente ela passará desta noite. Como vocês são espíritas, têm uma compreensão bacana da vida e da vida espiritual, então faça um movimento de despedida, ore por ela, mas ela dificilmente passa dessa noite. Aí o casal pediu, e aí o Dr. Bezerra foi, conversou com Maria, e Maria falou assim, olha, ela não tem energia para ficar mais, ela está preparada para retornar agora, nessa fase. Olhamos aqui o mapa encarnatório dela, mas eu também estou vendo que os pais estão muito sentidos. E aí o Dr. Bezerra colocou para ele conversar mais um pouco com os pais e avaliar a existência dos pais. O Dr. Bezerra conversa e tal, e os pais colocam, pede Maria para ceder, vivifica a filha com mais energia. Eles queriam ficar com ela mais tempo, e aí Maria então fez isso, atendendo o pedido dos pais, mas fez um pedido especial aos pais. Cuidem dela na evangelização e na orientação crística, porque como ela não tem energias, determinadas dificuldades lá na frente, ela poderá ter problemas na hora de enfrentá-las. Então cuidem dela, para que ela seja vivificada também no Evangelho, não só com fluido vital. No dia seguinte, o médico entra no quarto, a filha estava sentada no leito, conversando com os pais, o médico com a atestado de óbito na mão. Ele preenche a alta da filha e a filha vai embora.
vai embora e essa criança vive 6, 7, 8, 9, entra para o movimento jovem, com 11 anos, 12, começa a evangelizar as crianças, faz campanha do quilo, se envolve com uma série de atividades. Por volta de 17 anos, ela, agradecida aos pais, escreve uma carta para os pais, agradecida a tudo que eles vieram fazendo por ela, escreve uma carta aos pais falando que ela estava na flor da idade, mas que elas se apaixonaram por um homem casado. E naquele momento, por mais que ele gostasse dela também, ele tinha dito para ela que ele não poderia abrir mão da esposa e dos filhos que ele tinha. E ela não daria conta de ficar vivendo sem estar ao lado dele, preferia sair da vida pelas portas do suicídio. E ela se suicida, 17 anos. E aí no velório, o pai vê o Dr. Bezerra lá. E aí na hora que o pai vê o Dr. Bezerra, ele conversa com o Dr. Bezerra. E aí o Dr. Bezerra fala: quanto ao desejo de vocês foi atendido, mas ela não conseguiu suportar uma pequena prova daquilo que a vida ainda iria se apresentar para ela. Uma desilusão afetiva é muito pouco para a pessoa poder promover tal desentendimento com a providência divina. E aí ela tem méritos, o Dr. Bezerra colocou, ela tem méritos, porque ela teve um esclarecimento muito grande, embora nesse momento ela ainda sofre pelas consequências do crime que ela cometeu. Mas nós estaremos do lado de cá, protegendo-a e ajudando-a para que ela se recupere deste crime. Ou seja, recebeu um acréscimo aí da providência de 12 anos, e garota que se transformou em jovem, tá claro? E os pais também fizeram um trato com a espiritualidade aí para poder estar atendendo um outro perfil do drama, né, que é a perda de alguém amado. Respondeu? Ficou claro? Além desses dois exemplos que a gente deu, ainda tem do próprio André Luiz, gente, que nós vimos lá no livro Nosso Lar. No capítulo 4, o que o Henrique de Luna fala para ele? Vocês lembram? Quando ele fala assim, o médico Henrique de Luna e o Clarence conversando com ele, fala: que pena que você veio pelo suicídio. O que ele responde? Claro que eu não suicidei. Claro que não. Eu lutei entre a vida e a morte no hospital. Aí ele fala: não, meu filho, deixa eu te contar. Aqui, ó. Quais foram os motivos que levaram o André Luiz? 5 motivos. Bebida. Excesso de bebida? Não. Bebida. Bebida, cólera. Tabaco não, ele não fumava. Só no filme Nosso Lar que ele fumava. Todo mundo gosta de colocar um cigarrinho na boca dele, né? Ele não fumou, não. Mas no filme, o filme tem umas alegorias, entre elas o cigarro, no filme Nosso Lar. Quem é que assistiu o filme Nosso Lar? Ah, todo mundo. Quase todo mundo. Ele não fumava, isso é uma alegoria do filme. No filme aparece o Emmanuel, no livro Nosso Lar não aparece Emmanuel, né? No filme aparecem aqueles familiares conversando, sendo atendidos individualmente pelo ministro Genésio, e no livro eles são atendidos pelo ministro Clarencio. Então tem algumas alegorias aí, mas vocês falaram 2 motivos. E no campo sexual, através de uma doença, sífilis. Sífilis. Então, peraí, então já falamos 3. A cólera, o desvairamento sexual, aí ele foi agredido pelo vírus da sífilis, a bebida, o álcool, qual mais? A gula, falta um. O resultado dessa somatória aqui, câncer no intestino. Tá? Por quê? Cólera, mau humor, rancor, mágoa, é a semente do câncer. Isso é a semente do câncer. Ele alimentou a doença. Ele alimentou. Tá claro? Entre esses 5 pontos, olha o que o médico coloca para ele. Ele falava assim: mas eu bebia socialmente. Olha o que o médico fala com ele: socialmente, meu filho, você foi médico na Terra, você sabe que não existe bebida social. Bebida faz mal. Bebida faz mal. Não existe, mas só um pouquinho. Ou seja, gula é o excesso. A gente sabe o que é importante para nós, mas às vezes a pessoa vai lá e excede na alimentação. Tem gente que excede frequentemente. Tá certo? Então,
ele foi mostrando ali, olha o que ele fala do vírus. O vírus da sífilis, ele apareceu porque você não abraçou as lides crísticas. Se você tivesse abraçado o cristianismo como você se comprometeu antes, o vírus ficaria adormecido no seu organismo, como esteve desde a adolescência, quando você o adquiriu. Desde a adolescência. Como ele não abraçou, o vírus começou a ganhar vida dentro dele. Então, determinadas doenças, elas podem ficar adormecidas dentro de nós quando a gente abraça causas crísticas. Está claro? Olha o adiamento da desencarnação aí, dependendo da utilidade nossa aqui na Terra. Entendeu? Ele se auto-suicidou. Na realidade, eu não vou dizer nem que auto-suicidou, porque a palavra suicídio, ela vem do latim sui coetis. Sui coetis. Sui coetis, do latim. Sui coetis significa morte a si. Entendeu? Então a palavra suicídio, que foi cunhada por um sacerdote jesuíta, Guyot de Fontaine, então sui coetis já é morte a si. Então ele não se auto-suicidou, na verdade ele se mata, ou o termo já está completo na definição sui coetis, ou suicídio. Está claro? Vocês veem que o tema é porque tenho medo de dizer quem sou, enfocando crises existenciais, e a primeira crise que a gente lida com ela é como lidar com a morte. Primeiro medo. Esse povo espírita. Mas olha só como que o Jorge Andréa fala para a gente a respeito desses medos no livro Dinâmica Psi. Muitas vezes a pessoa se diz forte, destemeroso, conquistador e herói. Procura continuamente os métodos de defesa para os seus males. Porquanto, antes de mais nada, no fundo, esta pessoa tem um grande medo da vida. Inconscientemente, ele agride a vida. Inconscientemente, a vida também ele agride. O medo é o fantasma que acompanha a criatura humana, porque foi desenvolvido nas profundezas do seu psiquismo pela absorção das vivências negativas. A pessoa vai alimentando medo de coisas simples, né? Mas, eu tenho medo de ladrão. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou isso, nossa, que bom, quando eu mudei o local de trabalho, ela ia lá no consultório, ela falou assim, não, que bom que veio para cá, porque quando estava ali no centro, tem muito medo dos meninos trombadinha e tal. Mas com medo? Não, mãe, eles não aguentam, eles vão chegando, eu já me assusta. Mas, gente, ou seja, isso ela me falou, 15 dias depois, ela foi assaltada lá perto de onde eu estava. Ela agride a vida, ela passa a ter medo de todo mundo, ela atrai o medo, ela atrai o trombadinha, ou o obsessor. O que é que? Eu estou aqui com uma bolsa, não é só bolsa aqui, eu estou aqui com a bolsa, estou ali, esperando o ônibus. Aí eu resolvo olhar para o lado de lá, quando eu olho para o lado de lá, eu vejo 4 garotos, aí eu já aperto minha bolsa, já aperto aqui, porque eu tenho medo, já aperto ela aqui. Os 4 garotos que estão vendo 8 pessoas, 15 pessoas no ponto do ônibus ali, distraído e tal, todo mundo tranquilo. Os 4 garotos viram que eu peguei e já apertei, não viram? O que eles vão pensar? Tem alguma coisa ali. Ou seja, eu chamei a atenção deles, eu atraio. Aí as pessoas, todo mundo que está no ponto, eu vou ver todo mundo e vou falar assim, gente, mas por que eu? Mas eu chamei, eu que os convidei com o meu gesto. Então, a pessoa que tem medo, eu não estou dizendo que a gente tem que ser ousado em todas as situações, não. Narcisa, no livro Nosso Lar também, quando o governador de Nosso Lar, ele pede segurança, ele fala assim, precisamos de 30.000 espíritos preparados para fazer a segurança da cidade de Nosso Lar quando começa a Segunda Guerra Mundial. Precisamos de 30.000 espíritos.
para fazer a segurança. Espíritos incansáveis dispostos ao trabalho. Não é aqueles que reclamam porque está trabalhando, está fazendo a segurança da cidade nosso lar. Esses não. Aqueles que reclamam a gente não quer. Espíritos incansáveis, que estejam dispostos ao trabalho enquanto a guerra estiver acontecendo. André Luiz vai se manifestar a favor. Aí Narcisa fala com ele: ainda não, meu filho, você ainda não. Aí ele fala: mas por que não? Porque você ainda precisa de se matricular na escola do medo. Ele fala: escola do medo? Eu estudei tanto na Terra, nunca ouvi falar que é uma escola do medo. Existe, meu filho, existe uma escola do medo. Aí ele pergunta: por quê? A escola do medo? Porque o medo é aquele que a pessoa pode ter conhecimento, mas se tiver com medo de ousar, ele vai ficar paralisado. O conhecimento dele não vai ajudar em nada. Então precisa se matricular na escola do medo, para não ser tão atrevido quanto as situações que o mundo apresenta, e ao mesmo tempo, na hora precisa, com discernimento, ser ousado para poder estar ajudando. Ele falou assim: mas nunca ouvi falar isso na Terra. Porque nós temos o medo que é previdente. Nós temos o medo previdente, tá? Graças ao medo da morte, a gente se cuida. Está doente, passa mal, não anda em alta velocidade, não dirige alcoolizado, a gente vai se cuidando. Por quê? Não quero morrer agora não. Não quero morrer agora não. Se Deus quiser, porque Deus fez uma pergunta para nós quando a gente nasceu, né? Você prefere envelhecer antes de morrer? Você prefere vir para cá velho, porém doente? Ou você prefere vir novo, porém com saúde? O que a gente prefere? Velho. Depois reclama quando adoece. Mas Deus pergunta: você prefere vir velho doente ou novo com saúde? Porque os novos quase não adoecem. Vai chegando 50, 60, 70, vão aparecendo. Tá claro? Aparece um Parkinson, um Alzheimer, uma demência, vai aparecendo. Uma paralisia. Mas se você se cuidar antes, não aparece tão cedo, né? Tipo assim, você falou 50 anos, né? Se você tem uma qualidade de vida, Hã? 50 anos é novo, né? Eu também acho. Eu acho, aliás, te respondendo, eu acho que eu estou na flor da idade, com essa idade. Pois é. Mas se a gente se cuidar antes. ter qualidade de vida, cuidar da alimentação, cuidar psicológico, né? Tem uma vida mais saudável. Tem tanta gente com 82 anos que está lúcido. Tem. Eu tenho um exemplo aqui em casa, meu pai de 92 anos. Um pai de 92. Divinamente bem, sem óculos, lúcido, e todo mundo que passa na rua. A cena Ei, é ele. Mané, ei, minha flor, ei, minha querida. E sabe tudo que passa na rua. Pois é. Pois é, você vê. Aí ele pergunta de como nada, porque ele é italiano. Uhum. Você nem levantou, você pensa alguém tem para mostrar. Pois é, isso aqui é lucidez. 90 e poucos. 92. Uma 92. Leia a Bíblia direitinho, sem nó, sem nada, e leva o jornal embora, e ele quando Deus tiver, E ele foi muito participou da saúde mulher. saúde mulher. Agora, você imagina que por que hoje os velhos eles chegam na velhice mais saudáveis do que a nossa velhice? Menos estresse, menos. Eles tinham uma vida de trabalho braçal, né? Eles trabalhavam Sim. muito braços. Hoje em dia a gente usa muita mente, é muita cobrança, é muita data, é muita exigência. Não é a mente não, vou te explicar outra coisa. O que é? Tem uma questão aí que ela é nossa, a dificuldade é nossa. A nossa geração, a geração dos mais jovens vão passar por esse problema, que são os agrotóxicos, os condimentos, os enlatados, os fast foods que tem por aí, é toda hora é sanduíche disso, a gente já não tem alimentação saudável mais. Eu estava no congresso em educação, congresso de educação em Goiânia, tinha 2 palestrantes de Minas, que era eu e uma professora do UFMG, e ela fez uma pesquisa, a pesquisa dela era sobre a questão genética, sobre a potencialidade biológica do homem no que diz respeito à emissão de espermatozoides. E ela coloca que um homem
da faixa de 70 anos, está emitindo, está ejaculando a mesma quantidade de espermatozoides que um jovem da faixa de 20 a 25 anos. A mesma quantidade, que era para não ser. Ou seja, o que acontece? Era para o jovem, ele está tendo essa mesma quantidade do mais velho lá. O mais velho tem uma ejaculação é uma média de 3 ml de sêmen, uma média. Numa ejaculação é para sair aproximadamente de 18 a 25 milhões de espermatozoides. De 18 a 25 milhões em uma ejaculação. Tá? À medida que vai chegando 40, 50, 60, diminui um pouco essa quantidade. Diminui para aqueles que estão na faixa de 23, 25 milhões, diminui para 18, 15, 12 milhões. 12 milhões. Os jovens hoje, na faixa de 20 anos, 25, 30 anos, já estão com 12 milhões. Já estão com, eles não terão 12 nem quando chegar aos 70, não. Eles já estão nessa faixa. Tá claro? Aí ela coloca na pesquisa dela que a quantidade de agrotóxicos, de condimento, os produtos enlatados, como que isso tem dificultado a nossa saúde. Então os velhos chegam lúcidos, mas eles tiveram lucidez também. Hoje, não, que exige muito da mente, isso não tem problema nenhum. A gente está raciocinando tanto que você está me falando, seu avô, que está lendo a Bíblia, com a letrinha daquele tamanho ali, está lendo lá e tal, já deve guardar várias coisas da Bíblia. Ou seja, não tem dificuldade nenhuma aí. A dificuldade mesmo é nossa, porque a vida é corrida, a gente quer ganhar tempo, né? E o ganhar tempo, a gente se prejudica. A alimentação natural está toda aí, está tudo aí. Mas a gente vai com as alimentações artificiais, depois compra medicamento. Não, estou com a falta de ferro. Gente, está na natureza, mas aí eu vou tomar sulfato ferroso. Estou com a falta de vitamina A, D, não sei o que, não, eu não posso pegar sol. Tem que tomar aderogina. Vai lá, vai tomar remédio. Tá claro? Sendo que a natureza está toda aí à nossa disposição. Tudo bem? Então, a mente, ele, por estar nessa idade, a mente dele já deveria ter quase que excluído. Sim. Né? Sim. Ao passo que agora que nós estamos conversando, o Daniel falou, né? Exigir muito, mas aí o que foi exigido dele? Aí não teria mais nada. Não é dessa forma? É, dessa forma. É isso mesmo. Porém, senão agora ele já não teria mais do que oferecer. Sim, porém a alimentação dele foi muito superior à nossa, né? A mente dele está mais elevada praticamente do que a nossa. Eu só não vou dizer alimentação superior, ele teve uma alimentação muito mais saudável do que a nossa. Eu falei alimentação mais saudável. Né? Até aí tudo bem? Mas Jesus, Até aqui está tudo bem, para saber se você vai tirar a morte da nossa vida. se eu vou tirar a morte, Jesus, numa passagem de Evangelho, ele vai falar para nós nessas crises existenciais, vocês vão ver aqui. Mateus, no capítulo 5, ele coloca para nós assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Tem uma palavrinha aí que vai falar nas nossas crises. Que palavra é essa? Uma palavrinha. Não. O vendo até completa, né? Imagina o olhar de Jesus. Quando a gente se vê aqui, alguém sabe que vai no estado íntimo do outro? Não, né? A gente só vê o que o outro aparenta. A gente só vê isso, tá? Mas tem uma palavrinha aqui que está indo além. Multidão. Porque a palavra multidão, ele não estava vendo a multidão de pessoas, não. Ele estava vendo a multidão de dificuldades. Daqui surgiu o Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Tá? Capítulo 5, 6 e 7. Ele estava vendo a multidão de dificuldades. Aí eu vou mostrar para vocês como que isso funciona dentro de nós.
Imaginem aqui um gráfico e nesse gráfico nós temos aqui como se fosse a nossa estrutura psíquica, o nosso inconsciente até chegar no corpo físico. Aqui é o inconsciente puro. Inconsciente puro. O inconsciente puro é a presença de Deus dentro da gente. Não tem pessoas que falam que são ateus? Esse é intocável. A presença de Deus dentro da criatura é intocável. Todo mundo tem Deus dentro dele. Tá? A pessoa fala que ele é ateu, depois ele fala assim, vai com Deus, mas ele é ateu. Quando ele está com raiva de você, ele fala assim, tomara que Deus te castigue. Se ele é ateu, ele também não pode desejar o castigo para você, vindo de Deus. Sou ateu, graças a Deus. Sou ateu, graças a Deus. É o inconsciente puro. É a presença de Deus dentro da criatura. Aqui nós temos o inconsciente passado. Inconsciente passado. Tudo que nós fizemos na encarnação passada está gravado aqui. Tudo. Aqui é o inconsciente atual. Tudo que a gente fizer nessa encarnação está gravado aqui. Inconsciente atual. E aqui o corpo físico. Corpo físico. Tudo que nós fizemos aqui pode refletir no nosso corpo físico. Depende de como nós estamos lidando nessa encarnação. As doenças são situações que a gente andou aprontando aqui atrás. Se eu já fui uma pessoa rancorosa, mal-humorada, agressiva, estou guardando essas dificuldades dentro de mim, vai despertar em mim aqui uma doença, que é o... Já falei dentro aqui. O câncer. Tanto que a gente vê a pessoa que tem câncer, de gente, mas fulano é tão bom, tão tranquilo, tão bacana e tal, está com câncer no fígado. Sim, mas todo mundo é, mas só que a gente só está vendo o hoje. Nós não estamos vendo o passado, não. Para a pessoa manifestar essa doença aqui, olha, ela já está trazendo isso de encarnações anteriores. É de quem semeou. Hoje ela está tranquila, que ela já trabalhou, já está multiplicando valores, mas quem planta, colhe. Eu plantei 200 anos atrás, 300 anos atrás, eu vou ter que colher. Eu posso colher até de forma mais amena, dependendo do meu estado íntimo, mas que eu vou colher, eu vou. Isso é certo. Aqui começam as nossas dificuldades. Quem faz esse gráfico para nós é o Jorge Andréa, numa outra obra que se chama A Visão Espírita nas Distonias Mentais. Aí ele fala isso aqui, ó. Nós temos a presença de Deus dentro de nós, e ele fala, isso aqui é inconsciente passado com núcleos em potenciação. Cada núcleo reflete o nosso estado íntimo. A pessoa que tem tendência ao álcool, às vezes ela nasce num lar, ela já teve dificuldades com isso aí no passado. É esse núcleo aqui, ó. Já teve dificuldades com isso no passado. Ela nasce no lar, o vovô molha o bico dela, está com 1 ano, 1 ano e meio, o vovô molha o bico dela lá no uísque. Coloca o bico na cerveja, tá? E aí na hora que a criança coloca o bico na boca, aí tudo, ai que gracinha, ela adorou, ai que bonitinha. Ela não simplesmente adorou, não. Ela está estimulando o inconsciente, aonde isso já está armazenado. Já está armazenado. Quando ela começar com 9 anos, ela está bebendo escondido. Com 10, com 11, com 13. Quando você descobre que ele está bebendo, ele está chegando em casa com 14, 15 anos, alcoólatra. Já começou? Ah, começou com 14 anos. Ah, começou com 9. Não, começou com o vovô colocando o biquinho dele na cerveja. Não, ele já trouxe isso lá de trás, ela está sendo trabalhada nessa encarnação. Estamos aí com um problema grave, e essa pessoa poderá, se não trabalhar isso, levar por um estímulo que começou lá atrás. Entendeu? Dúvida?
Não? Uma perguntinha aí. A esposa de André Luiz não contraiu a doença, não? Rapaz, se a esposa dele contraiu a doença, eu vou te dizer que não. Não que eu tenha lido, porque no livro não fala. Voltando a essa pergunta, se a esposa do André Luiz contraiu, eu acredito que não, porque na obra não fala, mas o André Luiz ele não se preocupa com isso não. Quanto tempo depois que ele vai na casa dele? Depois que ele desencarna? Alguém sabe? 10 anos. 8 anos ele ficou, foi no umbral. Depois que ele saiu do umbral, depois de mais ou menos 1 ano e 2 a 1 ano e 3 meses que ele ficou rodando em nosso lar, Clarencio fala para ele no Natal, falou assim, olha, o presente seu de Natal, você vai ter a chance de visitar a sua família. E ele entende, se é o presente de Natal, quando a espiritualidade fala, vai cumprir, não vai? Aí ele fica esperando aquele presente. Passa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, ele visita a família dele. 9 meses depois, porque para a espiritualidade é atemporal, né? Não, breve. Clarencio fala com ele, breve você vai visitar a sua família. Se fala breve, significa daqui? Amanhã. Daqui a amanhã não, daqui a pouco. Para nós que somos ansiosos, daqui a pouco, breve. Né? Breve. Não, o Virgílio me ligou, e só onde você está? Eu disse, ô Virgílio, breve eu estou chegando aí. Breve eu estou chegando. Se eu chegar daqui a 9 meses, é claro, Clarencio falou com ele, breve você vai visitar a sua família. Demorou 9 meses. Quando chega lá, não tinha preocupação nenhuma com o quadro da doença, muito pelo contrário. Chega lá, encontra a mulher dele casada, os filhos adultos, outro porta-retrato no móvel, ele fica indignado. Tá? Estava bem preocupado se ela já estava doente, não. Ele estava indignado por encontrar outra pessoa no lugar dele. Entendeu? Crise existencial, porque isso aí é próprio do nosso sentimento de posse, de ciúme, né? É meu, é minha mulher, é meu marido, é meu, né? A gente não quer compartilhar. Se usasse a roupa dele ainda, vocês estão avançando demais sobre o André Luiz. Pergunta se a mulher dele, tá? Se o marido, o segundo, está usando a mesma roupa. Não, eu digo assim, ele foi visita, né? Vai que encontra, né? Aquela camisa era minha, aquela calça também. Não tanto assim. Voltando. Emmanuel coloca para nós, falando a respeito das nossas doenças. Onde está a cura das nossas doenças? Na mente. Qual a doença mais simples que existe? Mais simples. Mais comum. A gripe. A gripe. A gripe. Tá? Qual é a causa da gripe? Vocês acham que a gripe falta de vitamina C, né? Qual é a causa da gripe? Vocês acham que toda doença tem uma causa espiritual? Com certeza. Então qual é a causa espiritual da gripe? Baixa imunidade? Emocional. A baixa imunidade, então, ela é física. É. Mas qual a causa espiritual da gripe? A causa espiritual da dor de cabeça? Isso tudo tem causas espirituais. Quem coloca isso para nós é Emmanuel, gente. Tá? Emmanuel coloca assim, ele coloca para nós que todas as doenças têm no seu arcabouço íntimo uma causa espiritual. Isso é a resposta da pergunta 96 do livro Consolador. Todas as doenças. Desde as mais simples até as mais complexas. Aí o Chico fala assim, e os medicamentos? Ele fala, a farmacopeia, ela existe porque Deus tomou providência em dar ao homem condições para ele se cuidar, para dar conta de se melhorar e buscar o seu atendimento espiritual, que a causa está no espírito. A causa está no espírito. Vamos pegar um exemplo da causa no espírito? Um exemplo que eu peguei da gripe. Todas as vezes que a gente está instável, desequilibrado, desarmônico, todas as vezes a gente facilita a chegada do vírus da gripe. Tanto que tem a vacina contra a gripe, não tem? Além do vírus ser mutante,
Mas se a gente está desequilibrado, vocês veem que, não, cuidado que gripe pega. Como é que a gente explica o marido? O marido dorme junto com a esposa, a Marli dorme junto com o Virgílio lá. Aí, a Marli não gripa, o Virgílio está lá gripado, não sei o quê. Dormindo junto. Se o vírus pega, não é para ela gripar também? Com certeza. Se ela estiver harmonizada, o vírus não a agride. E vai continuar agredindo o Virgílio, até que ele modifique o seu estado íntimo. Entendeu? Aí vocês vão falar assim, então quem não gripa está harmonizado. Eu não falei isso. Senão, você já estava pensando, eu já vi que você olhou para o marido, né? Já olhou para o Virgílio, está vendo como é que eu estou ótima? Eu não falei isso não. Não falei isso não. Senão a pessoa passa a pensar que enquanto ela não gripar, porque ela está ótima com a providência. Não, mãe. Às vezes ela está com outros problemas. Tá claro? E aí entra a autoavaliação. Um outro exemplo da dor de cabeça? Era em cima disso. A dor de cabeça, quando a gente está instável nas decisões que a gente tem que tomar, tem decisões na vida que você tem que tomar que você não pode adiar. Você vai adiando um dia, 2, 3, 5, 8, uma semana, um mês. Aí a dor de cabeça, o livro Como Superar as Doenças, ele coloca para nós assim: a cabeça age como a sirene estridente do corpo. Ela começa a doer. Você não toma decisão. Daí isso são somatizações. Ela começou no espírito. Define as coisas que precisam ser definidas para não trazer para o corpo. São tipos de bloqueios energéticos? São como se fossem bloqueios energéticos. Na verdade, a gente tem que resolver para a energia circular livremente. Enquanto a gente não resolve, você centraliza naquilo ali. Entendeu? Tá claro? Então, quando as doenças manifestam no corpo físico, elas muitas vezes nasceram no inconsciente passado. À medida que você vai se livrando, tinha um vínculo com o álcool, mas já se livrou do álcool. Tinha uma dificuldade com a droga, já se livrou da droga. Tinha uma dificuldade com o ciúme, com a inveja. À medida que a pessoa vai se livrando dessas coisas aqui, com a maledicência, ela vai se livrando desses núcleos aqui, com o egoísmo, ela vai expandindo a providência divina dentro dela, o inconsciente puro. É aqui que Jesus fala assim: eu e o Pai somos um. E aí Jesus se refere quando ele fala, até que você pague o último centavo, o último centavo, não é isso? Refere essa questão, né? Até o último centavo com a lei de Deus. As questões pessoais nossas. Sim. Não é isso? Ótimo. Porque quando ele fala até que pague o último centavo, então aqui ainda tem alguns que precisam ser vencidos, não tem? Como eu já venci outros, olha o que acontece com o inconsciente puro aqui, com a presença de Deus dentro da gente. Ela vai expandindo, que é o que o Jorge André coloca para nós. Quando Cristo fala eu e o Pai somos um, o Cristo já não tem mais inconsciente passado com núcleos negativos, não. Ele não tem isso, não. Nós é quem temos. Entendeu? E quando a gente tenta se enganar, porque às vezes a gente tenta se enganar, aí vem alguém que falou aí no início, aí vem os obsessores. Tem um obsessor que te lembra, né? Tem um obsessor que te lembra? O Divaldo Franco estava numa reunião mediúnica, e na reunião mediúnica, no final da reunião, no meio da reunião, no final de uma conversa do Divaldo com um espírito, ele chegou para o espírito e falou assim, e o Divaldo fala assim: após aquela conversa infrutífera entre o espírito e o dirigente disse assim: agora eu te digo que saia deste aparelho. O espírito olhou para ele e falou assim: eu não saio. E aí o dirigente da reunião fala: por favor, em nome de Jesus, eu te digo que retire-se do aparelho. Aí ele falou assim: em nome de Jesus, eu fico. Aí o dirigente se levantou na mesa como quem vai se impor sobre o espírito e falou assim: em nome de Jesus, meu irmão, eu te digo que saia. Aí o espírito olhou para ele e falou assim: aqui, eu vou sair porque eu quero. Não é porque você está falando em nome de Jesus, não. Porque do jeito que você fala de Jesus aí, eu também falo do lado de cá. Eu também falo de Jesus aqui, igualzinho você fala aí. Eu ainda vou te falar mais. Eu vou te dizer
que eu vou sair porque eu quero. Mas eu estou no seu encalço. Você sabe que eu não sei por onde você anda quando acabam essas reuniões aqui? Eu sei por onde você anda. Você sai daqui, vai no Baixo Meretriz encontrar com as irmãs ali, o que você chama de irmãs. Você vai lá e encontra com as irmãs para atender suas necessidades sexuais. Aí você vai lá e depois você vai para sua casa, que é onde tem sua esposa. Aqui, eu estou vendo. Então você não tem autoridade para me tirar, não. Mas eu vou embora, sabe por quê? Porque eu quero. Eu volto aqui, tá bom? Passar bem em nome de Jesus. Foi embora. Foi embora o Espírito. Só para a gente ter uma ideia. Se eu não quero ter noção, se eu fujo, os Espíritos vão me apresentar. Porque tem hora que a gente, não, mas não é possível, eu não tenho dificuldade nessa área, não. Aí o Espírito te apresenta, de alguma forma ele te apresenta. Quando te apresenta numa reunião, às vezes chega um amigo, um desconhecido, um familiar, um inimigo, ele vai e te apresenta. Por quê? É um núcleo, é uma potenciação que está aparecendo ali. Ó. É uma dificuldade que eu já tenho no passado, e se eu venci, aí suponhamos, venci os dramas da sensualidade, da sexualidade depravada, eu vou vencendo, eu vou expandindo, mas ainda tem alguns núcleos, ou seja, o último sentido que o Virgílio está lembrando. Está claro? Graças a esses núcleos é que vão aparecendo as nossas dificuldades no plano físico. Com o marido, com o esposo, com o filho. Às vezes os maiores inimigos são na própria família. Às vezes os grandes inimigos estão dentro de casa, às vezes. Mas não é sempre. A gente costuma colocar que os ali está reunido inimigos de passado. É claro que dentro de família não tem só inimigos, você já pensou? Se dentro de cada casa tiver só inimigo, muitas vezes nós somos amigos e tivemos tendências diferentes no passado. Tá? Às vezes os dois eram pessoas que já dirigiram grupos, só que eram dirigentes de grupos diferentes, agora vieram debaixo do mesmo teto, casados ainda. E os dois, cada um querendo mandar do seu jeito, né? O marido manda, a esposa manda, o outro manda. Tá? Antes era dirigente de tropas, os dois eram oficiais, mas muito afins. Isso pode? Pode. Então, necessariamente não são inimigos, podem ser amigos que vêm para aprender a conviver, a quebrar algumas dificuldades lá de trás. Às vezes até para aumentar esse círculo, porque aí vence outra dificuldade aqui, vai vencendo, a gente vai ampliando Deus dentro da gente. Tudo bem? Ficou dúvida? Por essa razão, que nós temos muitas oportunidades de encarnar. Não consegue nessa, apesar do esforço, teremos outras oportunidades até se faça o que Jesus falava. Por esta razão, a gente reencarna várias vezes. Agora, eu vou dizer que por essa razão, eu vou até acrescentar, por essa razão, esses núcleos, o que eles nos provocam? O que eles nos provocam? Desafio, mais? Crises. Dor. Nos provoca dor. Não existe, infelizmente, não existe lição mais dura do que essa. Infelizmente. Vocês querem ver uma colocação de Jesus? Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda em trevas não sabe para onde vai. O que a gente entende desse versículo? Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda em trevas não sabe para onde vai. Quem anda em trevas está perdido. O que mais?
ciladas estão para todos nós. Hã? As ciladas da vida. As ciladas da vida estão para todos. Mas dependendo de como você está conduzindo a sua vida, você pode Amenizar. Pode amenizar, dependendo da direção que a gente der na nossa caminhada. O que mais? Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda em trevas não sabe para onde vai. Tem, digamos assim, existe um momento dos créditos, quando a gente encara, nós temos esses créditos, e existe um momento da colheita, né? Essa colheita, tem aquela palavra que Jesus disse, quem foi que ensinou a vocês a saírem da ira, né? Ou seja, a ira que vai chegar, porque todos nós temos um momento que vai chegar a hora do nosso sofrimento, das nossas dores, então nós temos que estar preparados para bem viver esses momentos. Então nós estamos aqui neste momento aqui, digamos assim, de fartura, mas ela é um crédito que a gente tem. Se a gente souber viver bem esse crédito, aí essas trevas aqui, elas vão demorar para chegar. A gente tem um tempo para lidarmos com essa vivência. Estamos num momento de trégua. Nós vamos ver isso aí na segunda parte. Estamos num momento de trégua. Mas depois vai vir a ira. Ou seja, as consequências do passado. Olha a crise aí. Inclusive, aquela passagem que Jesus diz assim para a gente, né? Para que a gente ore pelo digamos assim, houve o assassino daquele menino, por exemplo. Nós temos que orar mais aquele assassino. Todo mundo quer condenar o assassino à morte, etc, etc. Não, nós temos que orar para aquele assassino, que é aquele assassino que no futuro vai passar por tudo aquilo que aquele menino passou. Porque aquele menino ali, ele digamos assim, cumpriu com ele já está o colhendo. passado dele. Aquele que foi assassinado, que foi vítima do crime, está colhendo. Colheu. Mas aí o próprio Cristo coloca o quê? O escândalo. É necessário que haja escândalo, porém mas ai daquele que o provoca. Aí a gente tem que orar por esse ai daquele. É tanto que Jesus, quando no seu último suspiro diz, Pai, perdoai-os, ele não sabe o que faz. Jesus estava orando por aqueles que estavam, né? Tem que o agonizado, o crucificado. O centurião também, do centurião, né? Nós até estudamos uma vez do centurião que foi lá e Jesus falou, a maior fé, sim, que pediu pelo seu servo. E ele é nome próprio. Não era que não. Ele era um homem rígido e com muita fé. Senão fica parecendo que ele os soldados dele lá e batia. Não. Ele era firme. Capitão do exército. Ele era um oficial, exatamente, das tropas. Uma centúria é 100 homens. Sim. Que é uma companhia. Mas não era ele era o capitão ou primeiro tenente. Aí é que ele fala, jamais vi em Israel tamanha fé. Aí ele fala isso lá, em Lucas, está no capítulo 8 de Lucas, ele fala, jamais vi em Israel tamanha fé. O que você fala? Assim, vendo isso daí, eu vejo o seguinte, o mundo, ele nos oferece duas coisas, o bom e o ruim, né? E quem quer andar na luz, tem que tentar pelo menos seguir um dos melhores passos que a gente tem para seguir. Sim. Porque se você escolher o outro lado, a sua vida vai virar trevas. Eu tenho um exemplo assim, de uma amiga minha, né? Teve só um filho, ela educou o filho na igreja, levou para a Eucaristia, mostrou o lado ruim da coisa. Hoje ele tem 19 anos. Ele está numa prisão máxima, condenado a 11 anos e 9 meses de cadeia. Uma criança de 19 anos. Hoje eu vejo o sofrimento da mãe, porque tanto lutou para encaminhar, mas ele está pelo outro lado. Sim. Quer dizer, está andando nos trevas. Está numa escuridão, numa treva infinita, porque ele sabe que ele vai ter que pagar por isso. Aí eu vou te dar
vou te colocar o seguinte: primeiro, que ele não é uma criança de 19 anos, mas toda mãe vê aquele filho de 50 como um garoto. Sim. Mas ele começou aos 15 anos. Sim. Hoje ele está bem um pouquinho de começou aos 15 anos, por causa do passado. O passado fez com que ele começasse aos 15 e aos 19 já está numa prisão de segurança máxima. Ou seja, o que significa? O passado gritou dentro dele e ele não deu conta de conter o passado. Mas ele podia, se ele quisesse, com a força dele, e buscasse mesmo, ele conseguiria. Nós vamos ver isso, porque olha só, andar enquanto tendes luz. O que é luz para nós? Energia, o que mais? Mais o que isso? Vida, mais. Lucidez, conhecimento, mais o que isso? Sabedoria, mais. Deus, mais. Amizade, mais. Fé, mais. Conhecimento, mais. O que é luz? Tem uma luz que todo mundo tem, que olha a fala de Jesus: andai enquanto tendes luz. Vida, enquanto está vivo. Gente, a luz aqui, meu Deus. A luz aqui, a luz aqui. Aqui, a luz aqui, ó. Ninguém vê a dor como luz. E essa é a única luz que todo mundo tem. Essa todo mundo tem. Se alguém me fala o que vocês disseram aí, que todo mundo, que quando Jesus fala andai enquanto tendes luz, ele está falando para todo mundo. A única luz que todo mundo tem é a luz da dor. Ah, e a fé? Todo mundo tem fé? Depende. Todo mundo tem amor? Não. Aí entra na parte do inconsciente puro. Todo mundo tem Deus dentro dele. Mas a fé daquela capaz de mudar estado íntimo, de mudar posturas. Olha esse jovem que você deu exemplo. Mas a dor, ninguém escapa dela. Essa aí todo mundo tem. Quando não é uma dor na relação social, é uma dor moral. Quando ela não é moral, ela é consciencial. Quando não é consciencial, tem uma dor física. Todo mundo tem alguma dor. E olha a orientação de Jesus: andai enquanto tem dor. Enquanto você tem dor, caminha. Porque a dor não é impedimento da gente caminhar. A dor não é impedimento, não. Tá claro? A dor é até motivação para a gente caminhar. Enquanto a gente não sofre, a gente não caminha, não tem coisa que a gente só aprende com dor. Tem hora que a gente só aprende a conversar com o marido, com o filho, na hora que o bendito passa por uma doença. Na hora que o seu marido está lá, meu filho, o que aconteceu com sua perna aqui? Você caiu do telhado. Ela é sua esposa? Aposto que ela te encheu o chameiro. Não, pode, se eu estiver errado, talvez vocês brigaram até no dia anterior. Não estou querendo fazer previsão, combinado? Não conheço vocês. Brigaram no dia anterior. Na hora que caiu do telhado, ela deve ter xingado, porque primeiro esse é o papel materno. E mãe a esposa faz o papel maternal. Primeiro xingou, depois ela, vamos para o médico, vamos lá, não sei o quê. Hoje você está aí com a perna fechada, muleta e tal, e ela aposta que até hoje está fazendo nhoque, macarronada, tudo que você gosta. Pois é, estou falando. Então, chegou a dor, tá? Agora, se ele não cai do telhado, eu não estou dizendo que é para a gente começar a pular do telhado, não, viu gente? Não é isso, não. Agora eu vou começar a pular para ver se melhora as relações, não é isso não. Mas a dor chegando, melhorou. Quando Jesus fala, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não te apanhem, por quê? Porque na hora que chegar, aí volta aquele exemplo que o senhor estava fazendo referência. Eu estou aqui, estou com dor, mas estou andando nesse meio aqui. Eu estou nesse miolo, está tudo bem. Eu estou com dor, vamos lá, mas está todo mundo também, eu não sou o único não. Está claro? Na hora que as trevas chegarem, eu já estou para fora dessa medida aqui. Eu tenho segurança para caminhar para fora, porque se eu tiver, está ótimo, porque que vai chegar, vai chegar. Vai chegar. Para que as trevas vos não apanhem. Mas como a minha sintonia é essa aqui, é claro que a treva vai chegar. Vai chegar para todo mundo. Eu posso ou não entrar em sintonia com as trevas, percebe? Eu posso ou não entrar. Tá? Dependendo da relação que a gente tiver. Trabalhar e tudo, não vai pegar. Se a pessoa está o tempo todo envolvida, ela pode até sofrer um assédio, mas esse assédio ela dá conta de eliminar, tá?
Essa assédio ela dá conta de eliminar. Se ela tiver, agora, é como ela trabalha com a dor, como que ela trabalha com a luz. Normalmente a gente se indigna quando sofre. A gente se indigna. Eu lembro que a minha filha, hoje ela está com 19 anos, mas quando ela estava com 13, ela foi atropelada. Ela foi atropelada, minha esposa me ligou, eu estava indo para a casa espírita fazer uma palestra, aí minha esposa me ligou e falou e tal. Eu falei assim, não, meu bem. Ela falou assim, você está indo para... Eu falei, onde você está? Ela falou, eu estou na rodovia. Ela estava deslocando da casa da mãe dela, lá para casa. Eu estou na rodovia e tal, o trânsito aqui está completamente parado. Você está indo para o local do acidente? Que a minha filha mais velha é que comunicou com a mãe. A mais velha estava com 15, então estava uma de 15, uma de 13. E aí ela foi atravessar uma avenida lá e foi atropelada. Eu falei assim, você está indo, você vai para lá? Eu falei, não, eu não vou chegar lá. Eu não vou chegar, eu estou no centro. Estou no centro da cidade, estou saindo do consultório. Deixa eu ligar para a mais velha. Eu liguei para a mais velha e perguntei para ela, como é que está? Ela falou, pai, eu falei, ela está lúcida? Pai, ela está deitada aqui no chão, mas ela está lúcida. Está lúcida, pai. Eu falei, está ótimo. Minha filha, vai chegar aí, ou o corpo de bombeiros, ou o SAMU. Quando chegar, você fala assim, eu sou a irmã mais velha e vou acompanhar vocês até o hospital, porque meu pai vai estar esperando na porta. Fala isso, para você poder acompanhar a ambulância. E me fala para qual hospital vocês estão indo. Combinado? Combinado. E nisso eu fui fechando onde eu estava e tal. Na hora que eu cheguei até o carro, 5 minutos depois eu liguei para ela, minha filha, pai, acabou de chegar o SAMU aqui. Eu falei assim, e aí? E aí eles falaram que vão levar para o pronto-socorro João 23. Eu falei, então fala que seu pai já está na porta e está aguardando vocês. E eu vou chegar primeiro do que eles, que estava mais próximo ao hospital. Fui embora para o hospital, fiquei lá esperando. E aí minha esposa, não, mas como é que eu faço? Para onde que eu vou? Meu bem, você vai para casa. Você vai para casa, a Cassiula está aí com você, não tem? Eu estou desesperado aqui, minha vontade de largar o carro aqui e sair correndo. Você vai provar um acidente na rodovia. Não tem como, vai para casa. Eu vou te monitorando, eu vou te falando o que está acontecendo. E aí, minha filha entrou para o hospital, quando ela chegou, ela me fez a seguinte pergunta. Aqui estava, tinha sofrido um acidente. Pai, o que aconteceu? Eu falei, você foi atropelada. Pai, o que aconteceu? Você foi atropelada, filha. Pai, o que aconteceu? Você foi atropelada, filha. Ela me perguntou isso quando ela deu entrada no hospital. Eu contei até a 64ª vez. Depois de 74, eu perdi as contas. Ela continuou perguntando. Passava 3 minutos, 2 minutos, ela perguntava o que aconteceu. Ela veio na ambulância perguntando o que aconteceu. E aí quando deu 11 horas, já tinham feito vários exames, eram 11 horas da noite e tal, minha esposa liga, eu falei com ela como que estava, não estou aguentando, eu vou para o hospital. Eu falei, meu bem, só pode ficar uma pessoa aqui dentro. Eu estou em pé aqui, não tem cadeira para sentar. Eu estou em pé aqui. Mas se você vier para cá, eu deixo você entrar, eu vou embora para casa, eu vou dormir. Mas você vai dormir, ou você acha que eu vou ficar na porta do hospital? Eu vou para casa dormir. Mas eu estou aqui que eu não consigo dormir. Eu falei, se eu deitar, eu consigo. Então, ou você escolhe e vem e troca comigo, ou então você descansa e se acontecer alguma coisa. Mas como é que ela está? Está fazendo todos os exames, está tudo tranquilo. Ela está conversando, eu falei, está normal, está conversando e tal. Então deixa eu falar com ela um minuto. E aí estava dando ponto no tornozelo dela e tal. Coloquei o celular para minha filha falar com ela. Aí a mãe falou assim, minha filha, como é que você está? Você está sentindo dor? Ela falou assim, mãe, o que aconteceu? Eu peguei o telefone e falei, está vendo, meu bem? Ela está ótima. Ela está lúcida. Ela está perguntando o que aconteceu até agora. Tem 5 horas do acidente. Eu falei, estou te falando, ela está lúcida. Mas como ela está lúcida? Meu bem, porque não dá para desenvolver um assunto. A pessoa que está aqui, ela está perguntando o que aconteceu, porque ela já ia começar a conversar com você. E não dá para ela começar a conversar agora, porque a pessoa está dando conta aqui no tornozelo dela. Eu desliguei o telefone e ela olhou para mim, pai, o que aconteceu? Você foi atropelada, filho. Quando deu 2 horas da manhã, eu pedi um neurologista para fazer um outro exame nela, se não tinha alguma lesão, já que ela tinha batido a cabeça também e tal. Já que ela não parava de perguntar o que aconteceu, aí o médico colocou para mim assim, ela ainda está em estado de choque. Então, por ela estar em estado de choque, isso acontece. Eu falei assim, mas eu estou dentro do pronto-socorro, então eu prefiro que a gente faça agora, porque depois que eu sair daqui, aí é outro problema para poder fazer exame. Ele falou, vamos fazer para desencargo de consciência? Vamos fazer. Fez o exame e tal. Quando deu 3h30 da manhã, ela me perguntou assim, pai, o que aconteceu? Eu falei assim, filha, você foi atropelada. Ela falou assim, quem me atropelou? Eu falei, filha, você foi atropelado por um motoqueiro.
pai, cadê o motoqueiro? Assim, ele foi embora, parece que ele não machucou, a moto não ficou bacana não. É a notícia que eu tenho, depois eu vou fazer o contato com ele. Ô pai, então vamos rezar para o motoqueiro, porque ele deve estar desesperado. Aí eu vi o valor da evangelização. Aí eu vi o valor daquilo que a gente vai passando, quer dizer, não despertou sentimento de revolta, de raiva, de indignação, não. Conversando com a minha esposa chegou e falou assim, depois minha esposa falou assim, mas não é possível acontecer um negócio desse, a gente trabalha tanto, está tão envolvido com doutrina, que não sei o quê, por que Deus manda isso para a gente? Eu falei, calma, não faz isso não. É justamente porque a gente estuda e que a gente trabalha, é que chega para nós a dor, para a gente saber como vai lidar. Aí, em vez da gente aprender a lidar com ela, a gente vai se indignar com Deus. E olha, é uma coisa simples, o erro foi dela. O motorista do suplementar falou que ela podia atravessar, ela atravessou a avenida, a moto veio e jogou para longe. Pronto, o erro foi dela, não foi nem do motoqueiro. Então, nós não temos que reclamar porque a dor chega, não. A dor chegou, peraí, deixa eu ver como que eu vou lidar com ela. Ela chegou para mim, olha, pelo tempo que eu tenho de estudo, de trabalho, de luta, eu tenho que avaliar como que vai o meu estado. Está claro? Alguém levantou a mão? Tudo tranquilo? Mas até a gente ter consciência disso tudo aí, da dor de você, assim, tipo assim, de você, a pessoa que não tem essa consciência, né? Admitir, né? De admitir, aceitar. Né? Aceitar. Mas olha só, você imagina, até que a gente aceite, vamos pegar o nosso dia a dia. Se a gente não aceitar, o problema é de quem? Nossa, então é melhor aceitar. Nós aceitamos, mas tem gente que vem revoltada e realmente acontece. Isso, tem gente que fica, mas a revolta vai ajudar? É igual a irritação, eu fico com a raiva que eu brigo, mas eu grito, eu xingo, tudo bem. Mas depois que você xingar e gritar, resolveu? Depois você vai pensar o que aconteceu, por que eu fiz isso, por que eu xinguei, por que eu não... Mas a proposta da doutrina é que a gente pense antes. Não sei, né? falando fora da doutrina. Fora, entendi. Eu entendi. Mas quando a gente pensa antes, que quando você grita, xinga, briga, aí, se brigar, resolveu? Não, mas então é melhor não brigar. Eu vou gritar com ele, que ele vai ver, limpar. Então tá, se você gritar, resolve? Então sai gritando, porque se gritar, resolver, vamos todo mundo gritar. Não resolveu não, então é melhor não gritar, vamos conversar. Mas se eu xingar a Deus, não, se xingar a Deus resolve? Não resolve, então vamos xingar a Deus. Agora, não resolve não, então por que eu vou xingar? É a questão de a gente parar para pensar, mas é fração de segundo antes, gente. A gente às vezes fica bravo, você está bravo no trânsito, aí você xinga, resolveu? Não, a pessoa já te fechou, já até foi embora, se xingar adiantou o quê? Ruim para você. Então tem hora, tanto que o Espiritismo coloca, o André Luiz coloca para nós assim no livro Sol nas Almas. O Espiritismo não é uma simples religião como as demais, é um método de viver. Não é uma simples religião como as demais. Está no capítulo 59 do livro Sol nas Almas. Não é uma simples religião como as demais. É um método de viver. E parar um minuto para pensar, eu vou brigar, mas vai melhorar? Não vai adiantar? Então, vou brigar não. Depois eu converso, eu vou discutir isso de novo, eu vou voltar nesse assunto daqui a 3 horas. Amanhã eu falo disso, agora não dá. Amanhã eu converso sobre isso. Não dá. Deixa, não vai adiantar brigar. Responda. Entendeu? Mas eu entendi o que você estava colocando, que a gente tendo o Espiritismo já é difícil, imagina quem não tem. É esse que você está colocando. Pode falar. Eu ia dizer isso, o Espiritismo, né, nos dá essa oportunidade de refletirmos antes daquilo acontecer. Os nossos irmãos que não têm essa possibilidade, eles aprendem na pele. Né? Ele vai revoltar, ele vai dizer, meu Deus, vai se arrepender, como ela disse. Sim. Mas aí ele vai refletir, não adiantou nada eu ter feito isso e tal. É a forma de conduzir. Chegou a vez dele, deixa ele fazer, é a vida dele. Mas nós, no papel de pais, temos uma dificuldade de dar essa autonomia para a filha. Mas se o filho bater a cabeça, qual é o problema? Todo mundo bate a cabeça. Olha que Jesus não falou com Pedro? Vamos pegar o exemplo. Jesus falou com Pedro: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo canta ainda essa noite. Ele podia ter falado com Judas. A hora que Judas molhou o pão, não era para...
Imagine se não fosse Jesus, fosse uma mãe. Se fosse uma mãe, ela ia levantar na hora e falar assim: ô Judas, para, Jesus acabou de falar, Judas. Jesus acabou de falar que não é para molhar o pão na hora, você molha o pão. Ô Judas, o que você vai fazer, Judas? E se fosse mãe e tivesse previsão de futuro, ela ia falar assim: Judas, você não vai dar conta do capeta, você ainda vai suicidar. Ô gente, uma mãe ia ficar louca. A mãe ia enlouquecer naquela hora ali. Não ia ou não ia? Ia. A mãe ia enlouquecer naquela hora. Entendeu? A gente, você imagina, Jesus já sabendo da fragilidade de Judas, ele podia ter falado: Judas, presta atenção, Judas, não faz isso não, meu filho. Você não vai aguentar, Judas, daqui a pouco você vai até suicidar, Judas, não faz isso não. Judas, vai ser ruim. Gente, Jesus não falou nada, ele continuou tranquilo. É difícil, né? Às vezes eu acho que Jesus era até meio doente. Não, isso não é normal, não, ué. Isso não é normal. Ele tinha os toques de humor lá dentro do Evangelho. Isso deve ser um toque de humor, não é possível. Claro, ele chega lá, aí chega João para ele, lá naquela pregação da multidão: mestre, o povo está com fome. Aí ele chega e pergunta assim: quantos pães e quantos peixes tem, meu filho? Ele falou: tem 5 pães e 2 peixes. Ele fala: então começa a distribuir. Senhor, mas são 5.000 pessoas. Ele falou: não, meu filho, vai distribuindo pão e peixe lá. Isso não é toque de humor? Eu só tenho um copo com água, tem 100 pessoas na frente, 1.000. Não, eu vou distribuir um copo com água aqui para todo mundo. Eu só tenho um. Então tem hora que eu acho que Jesus era muito bem-humorado. Chega o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele era cego por quase 35 anos. Ele sabia que Jesus era o homem dos milagres. Ele chega para Jesus e pede para Jesus ajuda. Jesus pergunta para ele assim: gente, o cara é cego, sabia que Jesus é o homem dos milagres. Jesus pergunta assim: o que você quer que eu faça? O cego Bartimeu podia ter falado assim: eu queria um cão guia, Senhor. Ele não pede um cão guia, ele pede: eu quero ver. Olha que legal. Jesus ainda tem esses toques. Está claro? O Judas não tinha mais o que fazer. Ele seguiu Judas, ele seguiu Jesus 3 anos seguidos ali, envolvido, caminhando, ouvindo, instruindo também. 3 anos. A rede do Espírito Imundo estava atuando ali naquele momento sobre Judas. Pensa aí. Hã? Era enfoques diferentes. Os apóstolos, eles estavam incluídos na missão espiritual. Judas achava que Jesus era o libertador material. Sim. Ia derrubar. Ia usar da espada. Achava que Jesus ia usar da espada. E tanto que ele não usou da espada, ele usou do amor. Porque quando Pedro pega a espada, o que Pedro faz? Eu peguei 2 traduções. Tem uma tradução que fala que Pedro pega da própria espada, e tem uma tradução que fala que Pedro pega a espada do próprio soldado. Então, como tem as 2 traduções, eu não sei se Pedro estava armado ou se ele pega a espada do soldado. Mas ele pega a espada e corta a orelha do soldado. Qual é o nome do soldado? Malcos. Ele pega e corta a orelha do soldado Malcos. Na hora que Jesus está sendo preso, o que Jesus faz? Ele pega a orelha no chão, passa tribôner nela, né? Cola e fala: olha, quem com a espada ferra, com a espada vai ser ferido, meu filho. E pronto, coloca a orelha do soldado Malcos no lugar. Cientificamente isso não pode, tá certo? Muito bem, mas coloca a orelha do soldado no lugar. E ele vai preso. Tá claro? Você imagina quantas orientações. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não encontrando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Vamos pegar esse exemplo? Imagine então. Vou pegar um exemplo aqui da Marcelina. O espírito imundo sai de mim, me dá uma trégua. Naquele momento a gente fica aliviado das dores, não fica? O que você falou? Um descanso. Vai me dar uma trégua, vai me dar um descanso. E aí ele vai buscar repouso. Ele vai lá na Marcelina, vai começar a atormentar a Marcelina. Vai começar a atormentar. No momento que eu tenho trégua, tem pessoas que vêm para fazer um tratamento. Aí vem lá na reunião, 8 passes. Assiste a reunião, tome 8 passes, lê o livro tal, abre o culto no lado. Na hora que a pessoa se sente aliviada, o que ela faz? Relaxa, eu acho que o culto lá é bobagem, eu vou fazer uma vez só por mês e pronto. Já estou curado, já melhorei. Claro, o espírito afastou.
E aí ele fica afastado de mim 2, 3 anos, e fica lá, te perturbando, buscando repouso. Mas ele não encontra, porque chega lá, se ela está lá fazendo culto, ela está vigilante, ela está digna do trabalho, aí sai de lá e vai lá, seu José, seu Geraldo, vai lá na casa do seu Geraldo, e vai lá e encontra o seu Geraldo lá envolvido com a arte, sintonizado, harmonizado com a família e tal. Chega, vai lá na casa da Marli. Enquanto isso eu estou de trégua, 3 anos, estou de licença. Vai lá na Marli, chega lá, está harmonizado, com Virgílio, os meninos, está tudo tranquilo e tal, e tal. Aí, como ele não encontra repouso, ou seja, ele não encontrou campo aberto para ele atuar, o que ele faz? Volta aonde? Ele volta de onde ele saiu. Ele saiu de mim, me deu uma trégua de 3 anos, tive uma melhora, falei, quer saber se eu de doutrina, isso é bobagem, já fiz tratamento, estou ótimo. Se eu passar mal de novo, eu volto. Não mexer com isso agora. Aí ele chega e encontra a casa varrida e adornada. O que é isso? Quanta pessoa arrumada. Quanta pessoa harmonizada. Encontra como? Varrido e adornado. Vamos lá, vamos entender o que é varrido e adornado. Ele encontra do jeito que ele quer. Está fértil, está varrido e adornado, está varrido, está limpo, não tem valor nenhum aqui dentro, está limpo e está adornado. O que é adorno? Mas adorno é enfeite. Isso que eu estou falando aqui é enfeite. Isso é adorno. Só externo. É o externo. Aí entra o ponto que você tinha colocado. É o externo. É o externo. Enquanto eu não lutar para colocar essas coisas em prática, enquanto eu não lutar, eu estou adornado. A senhora está de adorno, não está? Adorno, enfeites. É o externo. As nossas falas são adornos. Então, quando ele chega, ele vai fazer uma leitura do meu estado íntimo, vai ver que eu estou limpo de valores. Eu não tenho nada. Estou varrido e estou enfeitado. Todo mundo que me vê acha que eu sou trabalhador, mas eu estou lá só conversando. Se tivesse adornado por dentro, aí isso não aconteceria. Que Jesus chama de sepulcros caiados por fora. Né? Sepulcros caiados. E aí o que acontece com esse espírito aqui? Todo o gesto dele é. O que acontece com esse espírito aqui? Quem está no sal? Então ele vai embora. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então vai, não quer dizer que ele vai embora, não. Vai lá buscar os outros. Ele foi lá no seu Geraldo, não achou ninguém. Foi na Marcelene, não achou ninguém. Foi lá na sua casa, não achou ninguém. Falou, quer saber? Aonde eu estou? Aí, aonde eu estava não está bom, não. Vou voltar. Esse negócio de estar procurando repouso não está legal, não. Volta. Só que ele não volta sozinho. A hora que ele vê que a casa está varrida e adornada, não tem valor nenhum. Olha mais gente, quero mais. Aí ele vai trazer mais. Só que, por que 7? Por que ele não traz só 3? Podia trazer só mais um. Né? Porque traz 7. Só ele mesmo, já é perturbação que não acaba mais, né? Tem 3 anos que eu estou de trégua. 3 anos de trégua. Estava tudo tranquilo. Aí ele volta. Por que 7? Um para cada dia da semana. Um para cada dia da semana. Mas aí sobrou um, porque 7 mais 1, 8. Ele vai só correr, né? Sim, desculpa. Tem 8. Ele só comanda. É para pegar os feriados, né?
Por que 7? 7 é um cabalístico. Cabalístico. Tem um significado aí. 7, na linguagem dos moabitas, significa desordeiros, bagunceiros, aprontadores. Não quer dizer, daí surgiu o ditado, aquele menino pinta 7. Ninguém fala que ele pinta o 49. Ninguém fala assim, nossa, aquele menino pinta o 1042. Ninguém fala isso. Mas se todo mundo falar pinta o 7, está entendido, não está? Ele é arteiro, um paraqueto, tá? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Não quer dizer que sejam 7 números. Pode ser 7, mas pode ser 15, pode ser 3, mas são extremamente terrenos. São piores do que ele. E aí, como a casa está varrida e adornada, eles entram e habitam no nosso estado íntimo. Se eles entram e habitam, o meu último estado, ou seja, o estado de agora, é pior do que o que eu estava antes. Entendeu? Aí a gente volta naquele desenho que estávamos, né? Determinados quadros vêm lá do passado. Eles nos localizam, a gente entra em sintonia com eles e os convida para conviver conosco. Aqueles núcleos em potenciação são vivências que a gente teve há 300, 500 anos atrás que eu ainda não me libertei. Eu estava ali num processo de vingança, de ódio e tal, e hoje eu estou convivendo com essa pessoa. Hoje eu estou convivendo. Existe risco, se ele entrar em sintonia comigo, ele ainda vai trazer outros que têm vínculos comigo. Pode ser mais 3, mais 5, mas piores do que ele mesmo. Entendeu? Mais arteiros do que ele mesmo. Ficou dúvida, gente? Vamos trazer para a realidade. Nós estamos com um irmãozinho desse aí. Precisamos lidar com ele. Nós estamos com um deste. Olha, quem tiver um deste já está de bom tamanho. É o trabalho da encarnação toda. Trabalho da encarnação toda. Quem tiver um deste, está ótimo. A minha preocupação é quanto tempo a gente já teve de trégua, e aí na trégua nós não fizemos nada. Hoje a gente está em estado de sofrimento mais grave. Por quê? Porque agora tem outros habitantes. Porque se eu comprei um vínculo no passado, há 3 encarnações atrás, há 5, 8 encarnações atrás. Não, vamos pegar esse exemplo, vamos pegar um fato concreto. Lembram da Inconfidência Mineira? Lembra da Inconfidência Mineira? Antes da gente chegar em Tiradentes, há 150 anos antes de Jesus, ele era Mário. E Mário era casado. Separou da esposa dele e o filho quis ficar com o pai. O filho quis ficar com o pai e a esposa tentou de todas as formas se vingar dele. E ela não conseguiu. E ela, de ódio dele, ela falou: um dia eu vou te enforcar. E foi abraçando o ódio dentro dela. 2000 anos depois, isso foi 150 anos antes de Jesus. 2000 anos depois ela cumpre. 2000 anos depois. Nós vamos ver lá na própria Inconfidência Mineira, o governador de Minas sugere a coroa para que os inconfidentes que já estavam presos há 3 anos, em vez de enforcar todos eles, que enforque um para servir de modelo e os outros mande para o degredo. 2 dias antes, ela muda a pena. Dona Maria I, ela muda a pena. Como ela já sonhava com Tiradentes, porque nos sonhos à noite ele pedia a ela para libertar os outros inconfidentes, que ele era o idealizador da trama. Ele pedia e ela acordava enlouquecida. Estou tendo pesadelos com um monstro. Tem um monstro. Ela sonhava com ele porque ele era o monstro que ela pintou 150 anos atrás, 150 anos antes de Jesus. Ela tinha esse ódio dele. Então, quando ela falava: estou sonhando com o monstro, ela sonhava com o ex-marido.
com o ex-marido há 2000 anos atrás. E aí, o que ela fez? Já que eu vou escolher um, ela escolhe Tiradentes. Por essa razão que é bom criar casa com mulher, não é bom não. É bom. Criar casa com mulher é brincadeira. O negócio pode ser duradouro, o sofrimento é intenso. 2000 anos. Na hora que ela recebe a carta, e aí na carta ela resolve tirar Tiradentes, manda os outros para o degredo e serve Tiradentes de modelo. Ele vai para o enforcamento. Aí o governador de Minas, se eu não me engano na época era o Visconde Barbacena, ele sugere à coroa para que o corpo dele seja decapitado em 7 partes, para servir de modelo entre Minas e Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, para servir de modelo. Corta o corpo dele em 7 partes e vai pregando na estrada, nas árvores. 7 partes. E ela enlouquece. Tanto que ela é conhecida na história como Dona Maria I, a louca. Ela enlouquece. Por quê? Ela vive depois mais de 20 anos como louca. Ora, são quase 2000 anos de ódio. Teve trégua? Teve trégua. Mas o ódio foi alimentado lá atrás, na hora que os desencarnados chegaram a pegar em plena vigilância. Aí vem o governador de Minas, também desencarna, aquele Visconde também desencarna, já reencarnou, vem em Minas Gerais de novo, se envolveu com a política outra vez, ganhou eleições, e o que aconteceu com Tiradentes aconteceu com ele. Tiradentes assumiu o poder no Brasil, junto com os enciclopedistas, os estudiosos, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa. Eles estariam assumindo o governo no país para poder dissecar de Portugal, se livrar de Portugal. Na hora que Tiradentes desencarna, Ismael o recebe e fala com ele: meu filho, a terra brasileira não está preparada para a liberdade. Essa liberdade virá de um dos filhos de Portugal. Ela não pode vir dos brasileiros. Os brasileiros ainda não estão maduros. E isso é tão curioso, parênteses aí, que quem faz o grito da independência lá em São Paulo não é Dom Pedro I, é Tiradentes. Ismael fala para ele assim: está na hora de você acompanhar o príncipe regente. Você está no momento do Brasil se libertar de Portugal. Naquele momento ali, quem praticamente induz Dom Pedro tirar a espada da cintura e gritar independência ou morte é Tiradentes. Quem grita é Tiradentes, não é Dom Pedro não. Dom Pedro, gente, era o que tinha. Era praticamente uma psicofonia. Dom Pedro, ele tinha muito mais perfil de covardia do que necessariamente de ousadia e de coragem. O medo dele era muito grande. Tiradentes que insufla, e aquele movimento ali acontece na independência. O que Tiradentes queria anos antes. Mas aquele era o momento da maturidade do povo brasileiro. Aquele Visconde Barbacena desencarna, depois reencarna em São João del Rei. Depois ganha as eleições, e na hora de subir no poder, ele adoece. E no momento que ele assumiu o governo no Brasil, o que iria acontecer com Tiradentes e os estudiosos, ele não pôde assumir. Vai para o hospital, e aí, primeiro movimento com Tiradentes foi enforcamento. Com ele foi traqueostomia. Ele perde a respiração. E depois os médicos, atrás do vírus da infecção hospitalar, cortam o corpo dele em 7 partes, com o bisturi. Tiradentes foi cortado com a espada. E ele desencarna 21 de abril. E é recebido por Tiradentes, Tancredo Neves, recebendo de volta o que ele plantou, mas não assumiu o poder no governo do país. Está claro? Ou seja, está na lei. A gente planta, a gente colhe. A gente planta, a gente colhe. Agora, quanto tempo de ódio, de mal-estar, de agressões a gente vem promovendo? Por isso que hoje, o que acontece conosco hoje é aquela foto de São Diniz. Não importa a dor que a gente esteja vivendo, vamos caminhar. Não importa as coisas que estejam acontecendo, não. Vamos fazer o melhor que a gente puder fazer. Vamos fazer o melhor que a gente puder. A nossa dificuldade hoje é de nos sintonizarmos e nos mantermos nessa sintonia positiva. Essa é a nossa dificuldade.
a gente vai escolhendo situações que acabam nos norteando o mal-estar, infelizmente. Por isso é que depois chega o remédio da dor. Associado à dor vem os obsessores. Dúvida? Você estava aí entre o choro e o riso, né? Ela está indo daqui a pouquinho, ela está diferente, né? Todo cavalo puxando. Ela está puxando, está falando tanto da morte que ela quer a vida eterna. A vida eterna já existe, filho. Fica tranquila. Eu sei que você está. E há de você se não brincar, o seu sofrimento vai dobrar depois de hoje. Ah, se vai. Está tranquilo? Ok. Olha só, dentro dessas observações, era o que nós tínhamos para trazer quando a gente estava enfocando sobre as nossas crises existenciais. E aí eu volto numa colocação que a Marcelene tinha feito, que é o estar varrido, o estar adornado. Nós temos que ficar atentos ao nosso estado íntimo, sim. Mas se eu ainda não estiver sentindo, a gente vai chegar e vai fazer. Certa vez, num grupo de jovens, eu ainda era jovem, e eu falei lá que eu não faço as coisas que faço por amor. Não, mas tem que fazer por amor, porque se não fizer por amor, não tem valor. Eu falei, gente, eu ainda não dou conta, eu faço porque eu preciso fazer, eu tenho que fazer, eu vou lá e faço, eu faço por obrigação. Faço pelo conhecimento que eu estou adquirindo, eu vou lá e faço. Não dá para esperar o amor. Não tem que fazer porque não tem valor nenhum. Eu fiquei louco. Quando eu escutei todo mundo falar que não tinha valor nenhum, eu comecei a pesquisar. E aí eu achei uma resposta do Livro dos Espíritos, que é a resposta da pergunta 897, letra A. Que ele chega e fala assim: o trabalho, quando ele é feito com valor, quando ele é feito com amor, ele tem mais valor. Mas se for feito sem amor, também tem valor. Porque nós não podemos esperar o amor nascer para a gente começar a fazer. A gente começa a fazer e o amor vai chegar. Essa mesma colocação, em outras palavras, lá no capítulo 22 do livro Coragem, Emmanuel coloca para nós, numa única frase: a disciplina antecede a espontaneidade. A gente vai fazer o que a gente precisa fazer. Eu vou visitar um amigo, eu vou visitar meu marido, eu vou visitar a minha filha, eu vou ser amigo do meu patrão, eu vou ter relacionamento saudável dentro da minha casa. Não é porque eu amo os meus familiares, não é porque eu amo os meus patrões, não é porque eu amo, não. É porque na minha disciplina eu preciso de criar uma relação fraterna com as pessoas. Eu preciso criar. Depois disso eu vou ver o amor nascer em mim. Mas se eu esperar o amor nascer para eu visitar este, ver aquele, encontrar com o seu tempo, pedir perdão para o outro, eu não vou fazer nunca, gente. Nós não vamos fazer nunca. Agora, se o outro nos agredir, Divaldo Franco coloca isso: se você ofendeu alguém, vai lá e pede perdão para ele. Pede desculpa para ele. Se você pede desculpa, você já se livra de um arcabouço de doenças. Se o outro não te perdoa, o problema é dele. Você está livre. Se o outro não te perdoa, a questão é dele. Se o outro te perdoar, vocês compactuam num clima de harmonia e de paz, porque acabou aquela relação de ofensa. Agora, se você não pede, você agrava o seu quadro doentio. Doença é essa que nós já temos. Para que a gente vai agravar o que a gente já tem de dificuldade? Então nós vamos fazer esse movimento de paz nas nossas relações, o que a gente puder. Pede desculpa. Não deu para conversar, não. A pessoa está intolerante, está agressiva, está incompreensiva. Espera. Olha, meu bem, não vamos conversar hoje, não. Não está bom, né? Hoje a nossa relação não está boa. Vamos deixar para amanhã. Mas eu quero conversar com esse assunto hoje. Então vamos fazer o seguinte: você não abre mão, então você fala hoje, eu te respondo amanhã. Pronto. Porque a pessoa às vezes quer desabafar. É a catarse. Na psiquiatria, na psicologia, às vezes a pessoa quer colocar para fora. Deixe que ela fale. Para você não devolver com agressão, escuta e amanhã você senta, conversa. Vamos voltar naquele assunto? Vamos voltar naquele assunto. Ah, hoje eu não quero falar mais. Não, hoje é eu que quero. Ontem eu escutei. Então agora você vai me ouvir. Só que ontem você me falou agressivamente. Hoje eu vou te responder pausadamente, calmamente. Então, nós vamos criar relações fraternas no nosso movimento. Isso vai facilitar as nossas relações com o mundo. Eu vou agradecer a paciência de vocês. Tomara que tenha valido a nossa tarde de hoje. Até amanhã, se Deus quiser.